Olá, tudo bem? Bom, seja bem-vindo à nossa quinta aula do nosso curso de Sistema de Crenças. E nessa aula aqui nós vamos falar a respeito do mental versus emocional, imagem e memória. Então, vamos lá dando sequência. E eu vou aqui iniciar então fazendo uma breve revisão da aula 4 para complementar uma questão importante aí. Eu até falei na aula anterior, eu fiz uma afirmação lá, que qualquer método, que venha trabalhar crenças no nível racional não funciona. Então vamos compreender isso um pouco melhor. Conforme nós vimos na aula anterior, onde ficam as crenças? Aqui no cérebro límbico, ou mamífero, que é o que? A parte emocional. E não é só as crenças que ficam aqui, tá? Aqui também ficam todas as suas memórias afetivas, os seus traumas também estão aqui. Tudo que tem conteúdo emocional, afetivo, está justamente aqui. O que acontece, Perceba que ele está bem aqui no miolo, bem no meio, coberto por uma extensa camada aqui, do neocórtex, que é a parte racional, e aqui por baixo ele está protegido por uma camada que é do reptiliano, que é essa parte instintiva. E o que acontece? Não é tão fácil a gente chegar lá. Muitas vezes as pessoas têm acesso às informações a nível racional, que aparentemente no primeiro momento ela acha que houve um ganho aí de consciência, que ela conseguiu realmente promover algum tipo de mudança por uma informação que criou um impacto para ela. E como que a gente vai constatar se houve realmente uma mudança ou não? Com o tempo, pela vivência, pela experiência. Não é incomum nós vermos pessoas que buscam racionalmente lidar com as suas questões, lidar com suas crenças e traumas. Mas o que acontece é que ela tem a sensação de que ela está promovendo realmente uma mudança, mas com o passar do tempo ela percebe que a experiência é a mesma. Ela continua, por exemplo, experimentando fracasso em relações ou fracasso em projetos, ou ela continua experimentando rejeição, ou ela continua experimentando que ela é errada, ou que ela não merece certas coisas, entende? Aí a pessoa percebe que no fundo existe ainda uma força que atua nela e que continua fazendo com que ela experimente, por exemplo, não ser merecedora de ter um bom trabalho, de ter um bom salário, de ter uma relação bacana, que ela não é merecedora de crescer, de avançar. E ela percebe que ela tem um desgaste muito grande a nível mental, de utilizar certos métodos, certas ferramentas, e que não estão sendo de fato funcionais. E aí isso impede, inclusive, que a pessoa perceba o alinhamento e o desalinhamento que tem entre o que ela diz acreditar e o que realmente ela está experimentando, ou seja, o que ela realmente acredita. Então dificulta ela ter o alinhamento do que ela está experimentando com a real crença, e muitas vezes até ela perceber o desalinhamento entre o que ela está dizendo acreditar, o que ela está utilizando enquanto método e o resultado também de fato que ela está tendo. Então a gente não vai racionalmente conseguir atuar aqui e mudar a programação que está aqui. Não é tão simples assim. Então, pessoal, o que acontece? O racional, ele sempre vai buscar racionalizar tudo. Ele não quer muito contato com a emoção. Ele não quer sentir a experiência, a vivência. E quando eu estou numa situação e eu não permito sentir, vivenciar, eu não vou aprender nada. Eu não vou perceber a real crença que está lá. O real afetamento que existe ali. Se eu corto a conexão com o que eu sinto, nossa, assim, não tem como eu promover nenhum tipo de mudança real.
E não tem como, o racional ele sempre vai buscar racionalizar, achar justificativas racionais, ele vai buscar sentido nas coisas. O problema é que ele vai criar crença sobre a própria crença. E aí vira uma bagunça, vira uma desorganização e vai ficar tudo perdido e cria resistência, que cria-se muita resistência, muitos mecanismos de defesa para conseguir realmente entrar aqui e acessar aqui. E a gente vai compreender, né, cada vez mais aqui nesta aula, nos próximos slides aí, tá bom? Exemplo de confusão mental versus emocional. Seu parceiro ou parceira lhe diz: odeio você. Então você pode pensar: nossa, está com raiva. Na verdade, a pessoa está chateada com você. Então expressa o sentimento de estar chateado como: eu odeio você. Que confusão temos aqui? Isso ocorre sempre quando não nos conectamos com o emocional, buscando sentir e entender antes de nos expressarmos. Percebe a confusão que isso gera na comunicação? Imagine você em um trampolim a cerca de 10 metros de altura. Lá em cima, você não consegue ver a piscina e não conferiu se ela estava cheia ou vazia. Então, à sua frente existe uma arquibancada com diversas pessoas e você pergunta se a piscina está cheia ou vazia, solicitando que levantem as mãos para sinalizar que a piscina está cheia. Se todos levantarem as mãos, eu não tenho dúvida, posso me preparar e pular. Agora, se apenas parte dessas pessoas levantarem as mãos, então o que devo fazer? Um conflito entre mente e emoção é iminente. Damos uma boa olhada para determinar se a maioria levantou as mãos. Vamos supor que dentre 100 pessoas, apenas 10 não levantaram as mãos. O que você faria? Iria pular ou não? E se fossem apenas 2 a não levantarem as mãos? Com certeza, o reptiliano iria entrar em conflito, gerar medo e usar os mecanismos de defesa para manter sua integridade e garantir a sobrevivência. A mente irá buscar nos controlar pelo medo, pela incerteza e insegurança. Meus sentimentos podem me dizer para ir em frente, confiar que a piscina está cheia, mas qualquer coisa que coloque a mente em dúvida será fatal para me desconectar e ser tomado pelo medo, dúvida e insegurança. Isso ocorre constantemente em nosso trabalho, relacionamento, dificuldade em fazer mudanças, explorar coisas novas. Algumas pessoas não conseguem provar um sabor diferente de pizza. A mente não gosta muito de arriscar. Para isso, precisamos de força e equilíbrio emocional. A mente busca desconectar e a desconexão gera indiferença. Do dicionário, indiferença. Qualidade de indiferente, desatenção, frieza, desinteresse, negligência, apatia. Desprendimento. Na física, inércia dos corpos, inconsciência mórbida. Religiosa, opinião dos que entendem que todas as religiões são igualmente boas ou igualmente más. Relembrando o conceito lá do dicionário de sentir. Perceber por meio de qualquer um dos sentidos, sentir um cheiro de queimado, sentir um ruído estranho, sentir o clarão através das pálpebras fechadas, sentir um gosto amargo, sentir uma picada, sentir a maciez da lã, experimentar uma sensação física, perceber algo que se passa em seu próprio corpo, sentir calor, sentir dores,
sentir-se atordoado, experimentar, ter um afeto, uma impressão moral, um sentimento, ser afetado por, ter consciência de, ser sensível a, experimentar, sofrer a ação, a força, a influência ou a intensidade de, sentir o peso de alguma coisa, sentir o encanto de viver, ter sensibilidade física ou moral. A mente nos parece ser mais rápida e categórica. Não podemos esperar. Esse negócio de sentir é para quem não tem tempo. Sentir parece ser algo confuso, frágil e para alguns pode parecer um ato egoísta. O dicionário nos mostra que estamos errados. Nosso conceito, crença pessoal sobre sentir é equivocado. Não aprendemos a entender os sentimentos. Não sabemos o que fazer com eles. Sentir é algo complexo, complicado, abstrato. Preciso de uma boa medida e categorização. Aprendemos a usar somente a mente, a valorizar a mente. Então entendemos que tudo funciona através da mente. Vamos imaginar a mente como algo sólido e compacto, como uma caixa de papelão, onde vamos ao mercado, pegamos o que precisamos e colocamos na caixa e carregamos. Agora vamos imaginar os sentimentos como se fossem água ou gás, e queremos utilizar a mesma caixa para transportá-lo. Como podemos fazer isso? Não podemos usar a mesma caixa e fazer o mesmo processo para ambas as coisas. Não podemos ver e tratar tudo como algo sólido. Visualizem a seguinte cena. Um casal busca entender a relação a nível mental. Parceira desabafando com uma amiga. Mas ele disse que não queria sair comigo, mas já me ligou novamente. Bem, dei-lhe uma bronca e agora ele diz que gosta de mim. Não entendo como isso funciona. O que passa na cabeça dele? Claro que não. Afinal, a estrutura emocional não é uma estrutura mental. É preciso se entender que o mecanismo emocional é totalmente diferente. A primeira coisa a se entender e mudar é: precisamos deixar um espaço para que as coisas aconteçam e se produzam. A principal questão é que ao longo do tempo nossa capacidade de sentir e se conectar com as coisas vai sendo reprimida e substituída por pensar. Pensar não é o mesmo que sentir. Assim como ler sobre escalar uma montanha não é o mesmo que viver a experiência de escalar a montanha. Sentir é a maior capacidade que temos, nossa parte sensorial que nos permite vivenciar e experienciar qualquer coisa. Quando resistimos a sentir uma experiência gerada por uma crença, colocamos a nós mesmos em um ciclo constante de repetição até que a crença e a experiência seja integrada. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar um pouquinho para a gente compreender a questão de memória, como isso funciona e como os afetamentos eles são criados. Tá? Então veja bem, eu tenho aqui a memória de uma vivência, tá? O momento foi muito bom, especial, o beijo foi ótimo, então eu tive ali uma experiência onde eu me envolvi com alguém, nossa, e foi uma coisa muito, muito bacana, muito especial, uma vivência assim que, sabe, indescritível. O que vai acontecer? Nesse momento, eu vou atribuir à minha memória as sensações, as emoções, os sentimentos. Então eu vou lá
eu vou atribuir aqui a imagem que eu guardo, ou ao conjunto de imagens que eu guardo, porque a memória é isso, tá? A memória ela é uma imagem ou esse conjunto de imagens. E eu vou atribuir a ela isso, tá? Então, o desejo que eu senti, o calor daquele momento, o prazer, a excitação, né? Fiquei até tonto, me deu até uma tontura ali, euforia, a paixão, me senti até paixão naquela hora, uma sensação de conexão e por aí vai. Então tudo que eu fui vivenciando ali, experienciando, eu vou agregar nessa imagem. Agora essa memória, ela está afetada, porque ela tem aqui os afetos, ela tem as sensações, as emoções. Essa memória agora está contaminada por tudo isso. E onde está isso agora? Lá no cérebro límbico. Tudo bem? Aí eu tenho aqui uma outra situação, uma memória de uma outra vivência. Então, foi numa situação onde eu me machuquei, eu fiquei assustado, eu fui pego de surpresa. Então eu estou lá, né, numa vivência que eu caí e me machuquei. E aí eu vou atribuir também aí. Então, de repente, o medo que eu senti, a dor que aquilo gerou, a raiva que eu tive, de repente a vergonha, porque eu tinha outras pessoas em volta, outras crianças ali em volta, a angústia que aquilo me deu, a sensação de desproteção, a impotência que eu posso ter sentido, a sensação de fragilidade, né, de eu tomar contato e perceber o quanto eu sou frágil. Percebe? Então, essa vivência, essa memória, ela vai ser contaminada pelo que eu sinto, pelo que eu senti no momento real, pelo o que aquilo gerou em mim de uma forma muito profunda, muito ampla. Entende? Então, isso cria o afetamento. Isso daqui ele vai afetando as lembranças, as memórias. Por isso que a gente vai criando ao longo do tempo aí certas defesas e vai reprimindo certas lembranças, a gente reprime, joga lá para o inconsciente e depois a nível racional a gente vai dificultar o acesso lá. Por quê? Porque a gente não quer desencadear isso daqui. Porque ao lembrar dessa imagem, eu vou entrar em contato com isso tudo aqui também. Ó. Isso é desencadeado, porque está gravado lá. Veja bem, deixa eu abrir a câmera aqui. Veja bem, pessoal. Quem nunca participou de uma constelação, talvez vai ter dificuldade de entender um pouco isso. E aí fica o convite para você poder participar e entender isso melhor. Quem já participou, já vivenciou, vai compreender melhor isso. Quando você vai, por exemplo, fazer uma constelação, você entrou no campo, então você vai representar algo. No momento que você vai lá representar, você vai entrar em contato com aqueles registros, que não são nada mais do que as imagens que existem lá. No momento que eu entro em contato com essa memória que é viva, está lá o registro, a memória é um registro. É a imagem que está lá, e perceba, essa imagem ela é completa, porque ela traz tudo, inclusive as emoções, os afetos, né, os sentimentos. Então, quando eu entro em contato com esse registro, já está tudo lá. Então, vai desencadear em mim, eu vou sentir o que tem ali, uma raiva, é uma dor, é uma alegria, é um sentimento de impunidade, de impotência, de vergonha. Então, a gente desencadeia, porque está lá. Entende? É vivo. Ok? Então, voltando aqui. Memória pode ser uma imagem, um conjunto de imagens. Quando atribuímos afetos às imagens, elas ficam contaminadas pelos conteúdos emocionais. Por isso, ao fazermos uma constelação, o representante pode sentir exatamente o que aquilo que ele representa sente, pois a imagem é uma informação completa. A memória é um registro que possui uma função importante de armazenar dados
vivências, experiências. Para quê? Para o aprendizado. O problema é transformar a memória em um dano psicológico. Bom, pessoal, então vamos amplificar um pouco essa questão aqui. Vamos pegar um exemplo, tá? Eu tô lá, criança, e eu não tenho ainda muita consciência, né? Não tenho muita vivência, percepção das coisas. Aí eu vou lá, coloco o dedo na tomada, tomo um choque. Nossa, aquilo vai me... um susto que eu vou ter, né? Eu vou ficar em choque. Eu jamais posso esperar que ao colocar o dedo ali em algo aparentemente tão inofensivo, que aquilo vai desencadear um choque ali que eu vou sentir uma coisa, algo mortal, né? Eu vou sentir o perigo real daquilo. Olha, vai ser uma vivência muito profunda. Olha a importância da gente saber elaborar, da gente saber lidar com as coisas, da gente fazer a conexão entre o límbico e o racional aí. Então, qual que é a função da memória? Aprender, né? Gravar o dado, a informação. Então ela grava o dado, a informação, para que eu possa aprender, desenvolver a consciência, desenvolver a percepção das coisas. No momento que eu tiver essa vivência, nessa memória eu já vou agregar tudo aquilo que eu senti. Aquele susto, a questão do choque, de repente uma experiência até de morte, de eu perceber, né, o risco que algo aparentemente inofensivo ali tem. O quanto eu fui inocente, né? O quanto eu não tenho realmente noção, percepção das coisas. Se eu não elaborar isso, eu vou transformar isso num dano psicológico, eu vou transformar isso num trauma e não vou aprender praticamente nada. E vou ficar sempre refém do quê? Do medo. Aí vou ver a tomada, eu vou estar sempre com medo, em pânico, vão falar de fio de alguma coisa, o pessoal fala para eu trocar uma lâmpada, eu não vou conseguir, eu vou estar sempre em pânico. Olha como eu fiquei profundamente limitado por esse trauma. Que na verdade, como não foi elaborado, fica tudo equivocado. Então eu fico refém de medo, refém de insegurança. Percebe? O que seria eu elaborar aí? É eu ter alguém ali, ou mesmo depois, um pouco mais para frente, já um pouco mais adulto, eu poder até rever isso e elaborar isso no seguinte de, espera um pouquinho, né? Tá, eu vi uma coisa aparentemente inofensiva, né? Mas ali está passando corrente elétrica, isso é importante, porque para os equipamentos, na minha casa tem que ter luz, tudo. Eu não tinha muita percepção, muita consciência. Isso pode sim ser perigoso para mim? Pode, mas só se eu não souber lidar, se eu não conhecer os limites aí, né? É um perigo realmente ir lá e colocar o dedo simplesmente assim na tomada. Ter um adulto aí também que possa nesse momento explicar as coisas, mostrar, para que eu possa elaborar e saber separar o que é perigoso, o que pode ser arriscado, o que pode me fazer mal, daquilo que é seguro, daquilo que faz bem, entende? É organizar isso na minha consciência. Eu tive a vivência, eu senti o poder que aquilo tem, o que aquilo pode causar. Agora, com a parte racional, eu vou elaborar isso para eu organizar e saber como lidar com isso, como me proteger disso, para evitar que isso aconteça no futuro, mas sem ser refém do medo, sem ser refém de uma angústia, sem ser refém de uma insegurança. De ficar fechado ali, na insegurança, no medo, como se eu fosse realmente uma presa ali agora da rede elétrica. Entende? Então precisa-se elaborar a vivência aí. Tá bom?
seguindo aqui, você não é responsável por como seus pais se comportam na vida, pois a forma como eles se relacionam atuará como resultado na vida deles, e a forma como você se relaciona com a imagem interna que tem deles determina sua relação com essas instâncias, que irá atuar como resultados em sua vida. Uma coisa são seus pais no externo, outra é no interno. A imagem interna é mais forte e determinante em nossas vidas, e não como eles se comportam. O real efeito dos meus pais sobre mim está na imagem interna que tenho deles, e não nas pessoas que eles realmente são. Pessoal, percebe a importância, a profundidade disso? O que tem força realmente na nossa vida, o que tem poder em nós, no nosso psiquismo, são as imagens internas. O nosso aparelho psíquico, a nossa mente, o nosso ser, ele vai sempre se relacionar e entender através de imagens, símbolos. Por isso que os símbolos eles vão ativando os arquétipos, os símbolos, a gente está o tempo inteiro em elaboração simbólica, a gente só consegue entender imagens, símbolos, ok? Essa imagem dentro de você, ela está sempre atuando, não importa se ela está inconsciente ou não, não importa se ela está reprimida ou cheia de defesas ou não, ela está lá. E mais do que a imagem, essa imagem está contaminada com sentimentos, emoções, sensações. Está lá, é vivo. E tudo isso está onde? Lá no teu límbico. Não é racional. Ok? Seguindo aqui. Então, pessoal, vamos trazer um pouco para a questão da crença, tá? Então aqui a gente tem aqui o que? A crençazinha no lugar da verdade, que é aquele rei imperando. E aparentemente a gente acha que é aquele rei bonito, certinho, é esse rei imperando. Ai, a minha crença, ela é bonitinha, ela é certinha, né? Ela é a coisinha mais linda do mundo, porque meu pai disse que é assim, minha mãe disse que é assim, o professor disse que é assim, a mídia lá disse que é assim, o fulano, cicrano, beltrano, enfim. Tem um monte de gente querendo impor aí crenças como verdade. E esse é o perigo da gente não inspecionar. Então o que acontece, pessoal? Quando a gente faz isso, a gente vai gerar um monte de defesa. Porque eu quero proteger o quê? Uma verdade. Então ela vai se tornar essa verdade absoluta. E aí vai ficar repleta de defesas aqui. E a gente vai ter um monte de defesa racional, sempre buscando racionalizar, validar isso. E vai dificultar eu inspecionar isso, eu querer quebrar e romper com isso que eu tenho como uma verdade. Por isso que é difícil desenvolver, crescer, amadurecer, é difícil mudar paradigma, é difícil mudar comportamento. É uma luta, porque está cheio de defesa. O que cria defesa? Tudo aquilo que você busca proteger. Tudo aquilo que eu sinto necessidade de proteger, eu vou criar defesa. Não importa se é uma crença, se é uma informação, se é um sentimento, não importa. Tudo aquilo que eu sentir necessidade de proteger, eu vou criar defesa. Um exemplo aqui, obsessão como defesa. A obsessão é a incapacidade de enfrentar uma situação. O mecanismo funciona da seguinte forma: não consigo lidar com o meu casamento, então crio uma obsessão pelo trabalho.
A obsessão é uma máscara que acoberta a incapacidade de lidar com uma situação. Se a pessoa coloca muita atenção e dedicação, a maior parte do seu tempo e energia nisso, então as justificativas que ela dá não são verdadeiras. A verdade é que ela criou uma fuga. A obsessão nunca é o que a pessoa crê, vê e diz ser. A pessoa vai dizer que o trabalho depende dela, que ela precisa trabalhar muito e irá apresentar muitas justificativas. A pessoa cria uma obsessão por não saber lidar ou sair de uma situação. Então cria outra situação distinta para colocar sua atenção. Fazemos isso por estarmos inconscientes. Sendo assim, não sabemos que estamos reféns desses mecanismos. Todo sentimento expressa uma informação. A verdade e a realidade está no que sinto a respeito, com o que ele quer me conectar e para qual experiência ele está me conduzindo. O que acontece, pessoal, que é muito importante a gente estar muito atento, tomar cuidado com aquilo que eu estou protegendo. O que você realmente protege? Para você ver. Porque o que você está protegendo, que aparentemente pode parecer ser uma coisa bonitinha, fofinha, ou pode parecer uma verdade incontestável, isso na verdade pode ser uma coisa cruel, perversa, uma coisa que está destruindo e prejudicando você. Por exemplo, eu posso estar protegendo uma crença que me diz o tempo inteiro que eu sou incapaz. Ou eu posso estar protegendo uma crença que diz o tempo todo que o outro é incapaz, ou que o outro não é confiável. Eu estou sempre condenando o outro, impedindo eu de desenvolver relações e conexões mais profundas e saudáveis. Eu posso estar protegendo uma crença que diz que eu não mereço ter um bom relacionamento, ou que eu não mereço ser magro, ou ter saúde, ou que eu não mereço ter um bom trabalho ou um bom salário. Percebe? Olhe, tenha muita atenção e se questione o que realmente você está protegendo e se vale a pena você proteger isso. O que é um bloqueio emocional? É uma situação na qual a pessoa vivenciou e não foi assimilada. Não foi resolvida porque no momento a pessoa não tinha sido capaz de lidar com a situação. Não tinha recurso psicológico para integrar a vivência. Estamos repletos de conteúdos subliminares que são ativados o tempo todo. Buscamos resolver isso através de nossas relações. Namoro, casamento, trabalho, amigos, bens materiais, sexo. Vivemos num estado hipnótico devido a esses conteúdos e isso gera compulsão de repetição. Então, pessoal, isso daqui é só para fortalecer aquilo que eu coloquei da questão lá da vivência, do choque, né? Enquanto criança ali, ou qualquer outra vivência que eu possa estar tendo aí na minha vida, e que dependendo, né, de como eu vivenciei aquilo, se eu não elaborei, eu vou criar aí um bloqueio emocional. Eu vou buscar fechar isso, reprimir isso, aí eu vou criar todas essas defesas. E por que isso acontece? Porque não foi elaborado, porque eu não permiti compreender. Muitas vezes eu estou vivenciando uma situação, eu tenho medo de sentir e me conectar com aquilo que eu sinto, porque eu não entendo, porque é confuso, sabe? Porque é algo que não é racional. Eu tenho dificuldade, não é racional. Então também eu bloqueio, eu crio um bloqueio com aquilo, porque aquilo está fazendo eu experimentar algo que eu quero entender racionalmente, mas eu não consigo, e aí cria um pane. Eu fico em pânico, a mente racional entra em pânico. Então ela vai bloquear o acesso, ela vai bloquear essa coisa de emoção. Então ela não quer saber de emoção, ela não quer saber lidar com essa parte emocional. Ela é fria, ela é reta. E cada vez mais, quanto mais eu só fico na mente racional,
mais eu me torno um robô, uma pessoa fria, aquela pessoa que vai ter regra para tudo, que vai querer fazer tudo ali, sabe, certinho, que vai seguir ali um manualzinho, as coisinhas e fria, vai se relacionar de uma forma fria, vai fazer tudo de uma forma fria. Eu não degusto. Eu preciso da emoção para eu poder degustar as coisas, para eu poder separar. Né? Se eu racionalizar tudo, eu não tenho vivência, experiência realmente de nada. Entende, pessoal? É como, por exemplo, a pessoa ela vai lá numa constelação e ela é racional, totalmente racional. Aí eu vou colocá-la lá no campo e aí de repente aquilo que ela representa vai vir as sensações e sentimentos, ela é racional, ela vai querer racionalizar, ela vai querer estar no controle, estar ali, vai querer bloquear. Acabou, ela já estragou todo o trabalho. Ela não tem como contribuir, colaborar ali. Percebe? Se ela se permite só um pouquinho acessar e de repente vamos supor que vem ali o sentimento de raiva, ela vai racionalizar e falar raiva. Mas é só uma palavra que ela está expressando. Ela não entende que raiva é essa. É muito mais profundo. Se eu não me conecto realmente com essa raiva, para eu entender, tá, mas a raiva do quê? É raiva de mim? É raiva da situação? É raiva daquela pessoa? Que raiva é essa? Então, quando eu me conecto com isso e deixo isso atuar, eu entro em conexão profunda com isso, a verdade vem à tona, a verdade daquilo. Que raiva é essa? Agora eu consigo ter solução. Agora a solução é possível. Como que eu soluciono uma raiva que ela só é racional, mental? É só uma palavra descrevendo algo. Eu não tenho como resolver isso. Você não resolve nada pela via racional. Fica mais claro para você? Espero que sim. Nós estamos encerrando aqui essa aula. Tá? Chegamos ao fim aqui da nossa 5ª aula. Espero que essa aula tenha contribuído mais para a sua compreensão, para o seu entendimento e a importância de sentir, a importância do nosso cérebro límbico, da função do sentir. Tá bom? Se tiver dúvidas, deixa aí as suas perguntas, eu vou responder com o maior prazer, tá? E agradeço aí muito aí a sua atenção e até a próxima aula e até o próximo vídeo.